A morte por extinção do fluido vital no organismo é visto somente na morte natural, velhice? Existe alguma proteção dos fluidos quando um jovem morre numa cachoeira, por exemplo? Olha, a extinção dos fluidos, ela se dá, sim, com a falência múltipla dos órgãos, é pela essa morte natural. Se você tem uma pessoa com 18 anos que vem dirigindo uma moto, bate num acidente de trânsito, desencarna ali nesse acidente, a gente não pode dizer assim, olha, a programação dele era para desencarnar com 18 anos, né? A programação era essa mesmo. Ah, então o fluido veio só para 18. Não, não veio. Porque se o fluido viesse para 18 anos, ele não estava nem em cima da moto. Porque quando o fluido vai acabando, a pessoa vai perdendo vitalidade. Tu cansa, nossa, como estou cansado, nossa, como. Ai, meu Deus, a pessoa fica só subir na moto, nossa, não aguento, vou me jogar aqui. Quem já teve hepatite, que fica sem força nenhuma, uma malária, covid, dengue, que a pessoa diz, eu nunca mais vou ser normal, nunca mais vou conseguir correr. Depois dessa doença, nunca mais vou ser chikungunya, nunca mais serei igual. É mais ou menos assim, durante o esgotamento dos fluidos, o indivíduo vai perdendo a vitalidade e ele não recupera mais. Então, se alguém desencarna pela extinção dos fluidos, ele está num processo natural de desencarnação em que ele vai devagarinho, como uma vela que já está apagando, já não tem mais naquela parafina, está só o pavio no pires balançando, querendo apagar, sem mais nada daquela parafina que já foi toda ela evaporada do prato. Então, é assim, mais ou menos, a desencarnação. Mas eu vou responder a pergunta que você fez, que está interessando você, é como lidar com a desencarnação brusca de um jovem que desencarna numa cachoeira. O que a gente pode dizer com relação a isso? Se ele era um jovem, estava tomando banho na cachoeira, estava vital, brincando, normal, ele estava pleno de fluido vital. Ele estava rico disso. Claro, ele é um jovem, está coberto dessa substância. Quando chega a hora da desencarnação, os espíritos então promovem, tanto quanto lhes seja possível, a dissipação dos fluidos que sobraram. Então, duas circunstâncias, vamos dizer, três circunstâncias podem acontecer. Circunstância A, o indivíduo tem méritos, ele teve uma vida correta, ele teve um proceder que permite a intervenção dos espíritos. Então, o que eles fazem? Eles dissipam esse fluido vital, não precisa mais, para que esse desencarnante não se torne um indivíduo caçado pelas entidades perversas que se interessam por essa substância chamada fluido vital para promover os seus processos de perturbação do lado de lá. Porque o consumo do fluido vital no mundo espiritual dá uma sensação muito orgânica, os espíritos se sentem vivos, suas memórias ficam mais vivas, suas sensações são corpóreas, eles sentem assim, eles ficam viciados nessa substância e ficam procurando quem tenha para sugar. É como se fosse, guardado as devidas proporções, uma espécie de droga do mundo espiritual. Então, eles estão atrás de quem possa oferecer essa substância para se sentir vital, se sentir como se fossem vivos. Então, eles conseguem ir para as festas e se sentirem muito mais orgânicos quando estão cobertos de fluido vital, que também eles consomem e vai se acabando. Então, se eles estão numa condição boa, razoável, os espíritos se aproximam e dissipam esse fluido. Veja o capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas, que ele desencarna com um pouco de fluido vital, e os espíritos dissipam esse fluido para que as entidades perversas não tenham acesso a essa substância que é maléfica. Ela é boa do lado de cá. Do lado de lá, ela não é benéfica. Segunda situação, desencarna, não consegue ter méritos, tem uma vida dissociada do bem, não consigo fazer uma conexão efetiva com o lado espiritual da vida, do sentido positivo, e posso me aproximar do capítulo 11, acho que é o capítulo 11 do livro Missionários da Luz, o caso Raul. Ele desencarna e como ele tem culpas, porque ele foi um homicida, ele fez isso para poder casar com a esposa dele. Tinha um cara chamado Noé que namorava, era noivo da esposa dele, ele queria a noiva do outro, ele matou o cara e depois se aproximou e casou com a menina. Mas ele não consegue manter
uma consciência de paz depois do que ele fez. Então, ele desencarna e, em função das culpas que ele traz, os espíritos não conseguem ajudá-lo. E ele, então, passa para o mundo espiritual cheio de fluido vital, e como eles não conseguem ajudá-lo, ele acaba sendo usado por entidades, até que ele é depois socorrido mais à frente e levado para um local de socorro. Mas é uma entidade que desencarnou e não teve méritos para esse trabalho. Mas eu disse que são 3. Uma pode socorrer, a pessoa tem mérito, então pode socorrer, a pessoa não tem mérito e não socorre, e tem um terceiro. A pessoa teria mérito, mas os espíritos não fazem. Como pode? Não são bons? Pois é. Isso costuma acontecer nos casos de suicidas, que as pessoas desencarnam com fluido vital, poderiam ser retirados os fluidos vitais, mas não são retirados. Propositalmente, por um sentido pedagógico, esses fluidos permanecem, como aparece no capítulo 1 e 2 da obra Memória de um Suicida, permanecem para que as lembranças das causas da desencarnação fiquem bastante vivas em todos eles e eles consigam não esquecer o que fizeram. Então, os fluidos são deixados propositalmente, como uma proposta pedagógica, para que eles aprendam, lembrando do que fizeram, fiquem mais vivas as lembranças para evitar a reincidência no futuro. Então, ficam no mundo espiritual por um tempo ainda entorpecidos, vivendo a presença do fluido vital, sob a gestão dos espíritos que cuidam da região onde eles são colocados, aguardando que aqueles fluidos sejam todos queimados, para que comece o trabalho de socorro efetivo para cada um, com a exaustão das substâncias com as quais se transferiram para o mundo espiritual. O rapaz que você falou da cachoeira, se ele não tiver graves culpas, então ele está inserido no primeiro caso, que é aquele no qual os mentores vêm, dissipam as energias e levam as pessoas para o mundo espiritual.